a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e a Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo têm a honra de recebê-los para o lançamento do Observatório nas candidaturas femininas nas subseções do Estado de São Paulo. Agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. Doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da OAB Seccional São Paulo. Doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CAASP. Doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, conselheira seccional da OAB São Paulo e presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora Maíra Calidone Requia Baiode, secretária-geral da subseção de Itapira, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e coordenadora-geral do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo. Doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini, presidenta da 21ª subseção de Bauru, Duartina e Piratininga da OAB São Paulo. Registramos e agradecemos as ilustres presenças das demais autoridades que nos acompanham neste evento virtual. Neste momento, convidamos o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, para conduzir a abertura oficial, bem como suas considerações. Desejando boa noite a todas as advogadas e advogados, às autoridades, a todos aqueles que gentilmente nos presenteiam com a sua audiência nesta ocasião, e augurando a proteção do Criador, declaro aberto os trabalhos do lançamento do Observatório das Candidaturas Femininas nas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Agradecemos ao doutor Caio pelas palavras de abertura. Com a palavra, o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo. Pronto, agora sim. Obrigado, Luana. Boa tarde a todos que nos acompanham, a todas as pessoas que estão pela via remota, esta via, infelizmente, que estamos vivenciando, a impedir o encontro e a reunião presencial da OAB, da advocacia, mas por esta via, saudando todos que nos acompanham, todos os presentes, fazendo na pessoa do presidente Caio Augusto, presidente Caio, uma honra estar sob seu comando nessa gestão da ordem. Não tenho dúvida nenhuma que é a gestão mais inclusiva, mais igualitária, que mais respeita a advocacia e os seus integrantes de qualquer que seja a sua localidade, a sua condição social, o seu status social, a sua raça, o seu valor, as suas convicções. Nós somos os advogados e as advogadas que têm a oportunidade de ver uma ordem dos advogados do Brasil tão plural desta forma como estamos testemunhando, e isto é uma obra coletiva. Parabenizo você, parabenizo a Raquel
Elita Alves Preto, nossa tesoureira, que também se esforça e é uma referência na questão da igualdade, como também a nossa Cláudia Luna, presidente da nossa Comissão da Mulher, que tanto trabalha, e toda a comissão no estado inteiro também, brigando por essa absolutamente equidade entre todos. Presidente Hélio da Silveira, grande combativo advogado, também tem demonstrado isso e também muito contribui para esta conclusão a que cheguei, ao lado da executiva, e aqui saúdo a Maíra Caridoni presente. Presidente da Avanzo também, que com muita importância tem dedicado à Caixa um momento de profundo auxílio para a advocacia, talvez jamais testemunhado também na nossa história. Eu saúdo a todos os presidentes das subseções e o faço na pessoa da querida Márcia Negrisoli, que também é uma referência para nós. Acompanho o seu trabalho há muitos e muitos anos, antes mesmo da sua chegada no poder, como a primeira mulher também a presidir a subseção de Bauru, para ver como nós estamos nesse processo de transformação. Saúdo a Luana, a Danila, que também está presente, que permitem a toda a equipe técnica este evento. Eu, muito brevemente, porque estou aqui sempre para aprender com as mulheres, eu acho que esta breve introdução já mostra a transformação que nós estamos vivendo. Aliás, nós estamos fazendo. Acho que a OAB São Paulo dá um exemplo absolutamente inigualável desta oportunidade da igualdade para todos. É um passo bastante grande, a gente não precisa dar os números aqui, os números já mencionados não apenas das mulheres, e essa temática hoje é da mulher, mas também outros representantes, como da igualdade racial, da questão de gênero, da diversidade como um todo, essa gestão absolutamente plural que vem sido conduzida pelo nosso batonier Caio Augusto Silva dos Santos. Essa transformação que nós estamos fazendo não é algo isolado, é algo que caminha na sinalização do mundo todo. Não precisamos ser especialistas em Geórgia, Nevada ou Pensilvânia para acompanhar e concluir quão importante foi a participação feminina na decisão do comando de uma nação. Nós não precisamos ser especialistas, basta acompanhar o noticiário. Nós fizemos, portanto, o início no Tribunal Regional Eleitoral deste importante observatório que abrange todo o Estado, e agora, nesse nosso inegável marco, que é legado da gestão da descentralização, espraiando para todas as subseções, para todo o Estado, efetivamente esse combate às candidaturas laranjas, àquilo que é ilegal no direito eleitoral, muitas vezes usando pela transformação, passando pela mulher. E acho que as subseções têm um papel gigantesco nisso, fazendo com que sejamos concretamente um canal de denúncias para coibir qualquer ilegalidade que passe por isso. Eu termino por aqui, presidente Caio, sem deixar de dizer que aprendo muito com elas. Tenho uma professora particular na minha residência e, neste final de semana, aprendi algo que eu não tinha me atentado. E ela, a minha esposa, ao escrever um artigo para uma revista que ela periodicamente contribui, voluntariamente, ela estava falando, o tema da palestra, do artigo dela, era sobre a revolução que está acontecendo no Chile. O Chile, que tem uma Constituição de 1980, implementada no auge do período ditatorial, talvez uma das ditaduras mais sangrentas da história da humanidade, e que afastou os direitos sociais mais comezinhos da cidadania e que eclodiu um movimento popular bastante grande desde o ano passado. Eles definiram por plebiscito
78% da população aprovando a formação de uma nova constituinte. Mas não é só isso. Uma constituinte que não vai ser formada ou organizada por parlamentares, mas sim por representantes da sociedade civil. E, como jamais visto, a igualdade absolutamente rigorosa, paritária, entre homens, mulheres, pessoas das mais variadas linhas da diversidade de raça, e inclusive buscando esta uniformidade de uma nação. É assim que se constrói uma nação verdadeiramente democrática, que ao exemplo do Chile em relação à paridade feminina, de gênero, possa também espraiar para os outros países, e que eu tenho certeza que a OAB São Paulo, a hora que chegar um movimento tão intenso aqui no Brasil, será a pioneira em encampar esta bandeira da igualdade. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Ricardo Toledo pelas considerações. E registramos as ilustres presenças que nos acompanham neste evento virtual. Doutor Lucas Inocente de Meira Coelho, presidente da subseção de São Miguel. Doutor Benito Cássia Rosalém, presidente da subseção de Leme. Doutora Carla Fabiola Pacelli Ferreira, secretária-geral da subseção de Ubatuba. Doutor Luiz Vicente Ribeiro Correa, presidente da subseção de Ribeirão Preto. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Passamos a palavra para o doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP. Obrigado, Luana Campos. Eu agradeço a oportunidade de trazer uma saudação da CAASP, as autoridades que compõem este painel virtual, bem como todos os advogados e advogadas, estagiários e estagiárias que participam deste observatório das candidaturas femininas nas subseções do Estado de São Paulo. E gostaria de dizer que tive o privilégio de presidir a subseção de São Bernardo do Campo e, na oportunidade, com 3 diretoras mulheres, a Lídia, a Flávia, a Adriana, a Leire Brandão, chegando inclusive a encaminhar uma candidatura à minha sucessão feminina na pessoa da Lídia. E fico mais feliz ainda quando nós podemos ver na diretoria atual da OAB esta visão de fortalecimento das candidaturas femininas. Portanto, recebam o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, nosso vice-presidente Ricardo Toledo, saúdo aqui mesmo na sua ausência o Aislan de Queiroga Trigo, também a Margarete de Cássia Lopes, nossa secretária adjunta, e a Raquel Preto, que levanta essa bandeira, que realmente se destaca nessa questão. E olha, é um prazer ter hoje, na CAASP, por exemplo, de 10 diretores, 5 advogadas. A diretoria da OAB, como eu acabei de saudar, 2 mulheres na diretoria da OAB. No nosso Conselho Federal, das 6 vagas, 2 representadas por mulheres. Então, recebam os cumprimentos. Realmente é uma diretoria capitaneada pelo nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, diferenciada, inclusiva, que tem, como já foi falado, a maior representação geopolítica, racial, LGBTQIA+, feminina, e realmente é muito importante, é muito gratificante nós estarmos presidindo a CAASP e ter uma diretoria assim tão brilhante. Recebam, portanto, os nossos cumprimentos. Eu não poderia também deixar de saudar a Maíra Reca, que está aqui conosco, a Cláudia Luna, a Márcia Negrisoli, o nosso querido Hélio Silveira, todos gestores de ordem, experientes, e que tiveram essa ideia brilhante aí de da visão e realização deste observatório. E eu sei que muitas autoridades irão fazer uso da palavra, mas eu gostaria de focar em tão somente um elemento. Eu gostaria de destacar o caráter inibitório, a força que teve, eu tenho certeza, do ponto de vista, inclusive, preventivo, disciplinar, didático,
o observatório, esse observatório criado. Por quê? Ecoa por vários partidos políticos, ecoa já em toda a nossa sociedade esse observatório das candidaturas femininas. Então, com certeza, já está inibindo, né? Além de ter fortalecido as candidaturas femininas, inibindo que nós tenhamos essas candidaturas laranjas, que tenhamos qualquer fraude com relação à realização das eleições em detrimento da representação feminina. Portanto, que tenhamos um excelente observatório e parabéns a todas as autoridades aqui presentes por essa iniciativa. Muito obrigado a todos e a todas. Deus abençoe. Gratos pelas considerações do Dr. Davanzo. Também saudamos e agradecemos a presença ilustre da doutora Rosimeire Solidade da Silva Mateus, presidente da OAB Subseção de Tatuapé, bem como a doutora Virgínia Camilotti Mineto, secretária-geral da OAB Subseção de Cerqueira César. Sejam muito bem-vindas. Neste momento, com a palavra a doutora Raquel Elita Alves Preto, diretora tesoureira da OAB Seccional São Paulo. Muito obrigada a todas e todos. É um prazer e um privilégio estar aqui reunida com todas e todos vocês. Presidente Caio, segunda não, né? Terceiro encontro virtual do dia, nós começamos juntos, pelo que eu o saúdo e agradeço a sua presença tão relevante na manhã de hoje, na abertura do nosso segundo Congresso de Direito Tributário da OAB São Paulo. E eu estou propositalmente falando dele neste evento aqui da nossa valorosa Comissão de Direito Eleitoral, presidida democraticamente pelo nosso querido presidente Hélio da Silveira e vice-presidida pela Clarissa Bernardo e também com a nossa secretária-geral, essa potência que é Maíra Recchia, e que está responsável especificamente por este projeto das candidaturas, porque se trata de correção estrutural, né? E nós, de fato, estamos concretizando isso e procurando dar bons exemplos, né, presidente Caio? O segundo Congresso de Direito Tributário, ele entrou para a história, já tinha entrado ano passado, porque nós já tínhamos realizado pela primeira vez na história do direito tributário brasileiro um congresso com paridade de gênero. A área tributária ainda é eminentemente uma área com maior participação masculina, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque os assuntos que são ligados às questões de finanças públicas, finanças privadas, ainda são culturalmente ligados à presença masculina. E neste ano, não só nós conseguimos nos tornar o maior evento da área tributária do país, mas um evento paritário, né, com participação relevante das mulheres e também um evento responsável do ponto de vista da equidade étnico-racial. E é disso que se trata, dar bons exemplos, né? Presidente Caio, vice-presidente Ricardo Toledo, que eu também saúdo, sempre outro parceiro importante, que as nossas lideranças estejam alinhadas e estão, um grupo coeso. Eu tenho muita alegria de compor a diretoria aí sob a batuta do presidente Caio, com o vice-presidente Ricardo Toledo, secretário-geral Aislan Queiroga Trigo e a nossa querida secretária-geral adjunta, a doutora Margarete, que com coragem e inovação estão fazendo coisas desse tipo, inclusive apoiando essa ideia genial, brilhante, da Comissão de Direito Eleitoral, da doutora Maíra, do doutor Hélio, e com a colaboração fundamental da Comissão da Mulher Advogada, sob a presidência da querida Cláudia Patrícia Luna, nossa presidenta da Comissão da Mulher Advogada. E, presidente Davanzo, agradeço também o apoio da CAASP, e é na sua pessoa que eu farei. Na nossa entidade tem uma participação equânime, né, paritária, de 5 mulheres e 5 homens, dando bom exemplo. E nós temos que dar bons exemplos, né? O Brasil está precisando de bons exemplos. Os nossos governantes de plantão, o que mais precisam é de bons exemplos. E como é importante que nós tenhamos bons exemplos,
porque somente com bons exemplos nós podemos transformar o nosso país e podemos realmente corrigir defasagens estruturais que têm nos aprisionado nesse terceiro mundismo. Sim, porque as nações mais ricas hoje do planeta Terra são nações que vêm lutando há décadas, e eu digo lutando porque essa lição não é uma lição fácil de ser feita, para corrigir, por exemplo, a desigualdade entre gêneros e a desigualdade étnico-racial. Essas estruturas de opressão, do machismo, do racismo, e no caso brasileiro ainda se soma uma terceira, que é o patrimonialismo, na verdade, acabam constrangendo um crescimento civilizado e equilibrado da nossa nação. E acho fenomenal que nós possamos aproveitar a nossa estrutura capilarizada, né? Porque especialmente a OAB São Paulo, que tem 247 subseções, né? 246 subseções fora da capital, ela tem, com essa estrutura capilarizada, condições efetivas, contando com a colaboração das nossas subseções, que estão aqui representadas na sala virtual, nessa mesa de honra virtual pela nossa querida presidenta Márcia Regina Negrisoli Fernandes, à frente da subseção de Bauru, né, grande e valorosa liderança feminina, para quem eu rendo as minhas saudações. É uma alegria vê-la conduzindo a subseção de Bauru, presidente Márcia. Mas nós temos, com essa estrutura capilarizada, de fato, condições muito especiais e muito peculiares de causar um impacto numa dimensão muito grande. Veja-se que o Ministério Público de São Paulo, que tomou à frente, inclusive, nós estivemos juntos no evento na semana passada com a doutora Vera Taberti, que é uma referência, inclusive, neste tema, e com ela eu venho cruzando e participando de eventos já há alguns anos, alguns bons anos. Ela tem uma dificuldade grande, apesar de ter uma estrutura do Ministério Público, de acompanhar tudo que vai acontecendo dentro do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo é grande, né? São mais de 600 municípios. Então, essa capilaridade que as nossas subseções permitirão, ela será muito estratégica para o sucesso dessa iniciativa. E por que essa iniciativa é tão relevante? É preciso entender, de uma vez por todas, qual é o problema com as candidaturas femininas do Brasil. O problema é que o Brasil é o único país em que ações afirmativas vêm sendo construídas há algumas décadas para fazer, literalmente, né, pragmaticamente falando, fazer crescer a participação da mulher na política, né? Nós estamos nessa luta pela cidadania mínima, e eu chamo de cidadania mínima este direito de voto, né, que foi a luta das sufragistas que protagonizaram a chamada primeira onda do feminismo no mundo, nos séculos XIX e começo do século XX, e que no Brasil vai se concretizar, né, como o direito de voto da mulher apenas em 1934, né, com a vinda da Constituição, que reconhece, enfim, definitivamente, né, sistematicamente, amplamente, o direito de voto, cujo reverso da moeda é o direito de participar como candidata, né, de ser votada, de ter uma participação ativa nisso. E eu lembro que essa luta pelo crescimento das candidaturas femininas, ela remonta a 1995, né, com a Lei 9.100, que regulamentou as eleições municipais de 96 e que tinha, então, ali previsto para o cargo de vereador que 20% das vagas de cada partido ou coligação fossem preenchidas por candidaturas de mulheres. Depois se sucede a Lei Eleitoral de 1997, a Lei 9.504,
que indicou a reserva, e não exatamente o preenchimento, de 30% das candidaturas dos partidos ou coligações para cada sexo em eleições proporcionais. Tivemos a mini-reforma de 2009, né? A excrescência das candidaturas femininas, nós já tínhamos tido uma resistência dos partidos desde 95 a lidar com isso, e aí está o grande ponto diferencial que distingue negativamente o Brasil do restante do planeta Terra. E quando eu falo do restante do planeta Terra, eu estou falando de verdade, porque eu estou me referindo, inclusive, aos dados, levantamentos e comparações qualitativas e estatísticas que a União Parlamentar faz atualmente. Aliás, está disponível no site da União Parlamentar uma comparação entre todos os países do mundo no que tange a participação da mulher na política. Por que é que essas ações afirmativas vêm encontrando tanta dificuldade no Brasil, enquanto ações afirmativas outras, que estão sendo feitas por outros países ao longo das últimas décadas, têm conseguido avançar mais? Porque em nenhum país os partidos escamotearam o cumprimento da legislação por meio da qual foram criadas as ações afirmativas e as políticas para a inserção maior da mulher, como no Brasil aconteceu. Nós, de fato, temos um problema de rejeição cultural. E isto é já uma referência que se encontra em trabalhos acadêmicos extremamente profundos, como de algumas pesquisadoras de universidades americanas correntemente, e que se indica que o insucesso, né, a dificuldade maior que o Brasil tem tido é justamente pela rejeição que preliminarmente acontece dentro dos partidos políticos. E aí surgem coisas que não surgiram em nenhum lugar do mundo, como as candidaturas fantasmas, né? Por isso, termino aqui essas breves considerações ponderando com todas e com todos que ao darmos força para iniciativa como essa, a OAB está cumprindo um dos seus papéis fundamentais, né? Porque além de ter o papel fundamental de representar a advocacia, de defender a advocacia, nós temos o papel fundamental de melhorar a democracia. E a democracia brasileira só será melhor quando nós, de fato, corrigirmos este câncer mortal que é a não participação, né, a subrepresentação das mulheres nos poderes instituídos do Estado, mas especialmente no legislativo. Aqui nós tivemos partidos políticos negando, escamoteando o cumprimento de uma série de legislações que foram sendo postas. Em outros países, nós vimos os partidos políticos, ainda que com dificuldades, no começo com reservas, irem absorvendo e não saírem de pronto pretendendo escamotear. Observar as candidaturas políticas, portanto, é ajudar a melhorar a democracia brasileira. Observar as candidaturas femininas, para que elas tenham qualidade, para que elas tenham legitimidade, é garantir que 51,5% da população brasileira consiga se fazer representar no Legislativo Federal, nos legislativos estaduais e nos municipais. E que importância temos que reconhecer para a presença das mulheres no Senado, na Câmara dos Deputados, nas câmaras estaduais e nas câmaras dos vereadores. Porque ali dentro, decisões importantes sobre o futuro das próprias mulheres, das suas vidas, das suas integridades físicas, das suas integridades psicológicas, do estupro, da violência doméstica, do assédio sexual, do não direcionamento de parte do orçamento para cuidar de assuntos de interesse das mulheres. Porque nós temos que ter igualdade de oportunidades, mas nós temos necessidades diferentes. E políticas públicas específicas, moldadas para as necessidades das mulheres, são absolutamente fundamentais. É preciso, portanto, coibir estas más práticas e estes maus hábitos
que são peculiares do Brasil e que não são encontrados em outros países do mundo. Os partidos, ao perceberem uma fiscalização atenta, um olhar específico, terão cada vez mais dificuldades de cometer as atrocidades contra mais da metade da população brasileira. Pelo que saúdo o presidente Hélio Silveira, querida Maíra, que está especificamente responsável pelo observatório, por sua iniciativa e por sua coragem. A mim me resta, como uma ardorosa defensora da condição feminina e da melhor democracia, humildemente apoiá-los ao lado aqui dos queridos presidente Caio, vice-presidente Ricardo Toledo e do sistema CAASP, que tenho certeza colaborará naquilo que for necessário para que justiça seja feita e para que a democracia brasileira, de fato, saia da sua infância imatura e ganhe a grandeza que ela precisa ter. E diversidade faz bem, importa e transforma. Nós acabamos de ver uma mudança importantíssima nos rumos da maior nação do globo terrestre e que foi capitaneada por mulheres e pela população preta americana. Salve, salve! E aqui vocês têm uma soldada dedicada para que possamos corrigir este absurdo. Muito obrigada. Gratos pelas palavras da doutora Raquel. Chamamos para a apresentação do projeto de lançamento a doutora Maíra Calidone Requia Baiode, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e coordenadora-geral do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo. Obrigada, Luana. Boa noite a todos e todas. Presidente Caio, doutor Ricardo, doutora Raquel, doutor Davanzo, doutora Márcia, doutora Cláudia e doutor Hélio. Faço questão de nomeá-los um a um e agradeço já de plano a confiança na condução desse projeto e dizer que é uma honra e uma alegria muito grande ser liderada pelo senhor presidente Caio, que imprimiu de fato ao longo dos juntamente com os demais diretores e diretoras a paridade de gênero dentro da gestão OAB. Não por acaso, essa gestão ela tem paridade na Caixa de Assistência dos Advogados, como o doutor Davanzo já trouxe, tem 2 mulheres na diretoria da seccional, e as comissões são lideradas por mais da metade por mulheres. Então, é uma alegria muito grande poder compor essa gestão e ser liderada por Vossa Excelência. Nesse sentido, o Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo, ele foi lançado no dia 20 de fevereiro desse ano, inspirado na iniciativa que aconteceu lá na OAB do Piauí, e aqui em uma correlação de esforços entre as comissões de Direito Eleitoral e a Comissão da Mulher Advogada, que entendeu ser importante, no particular das eleições municipais do corrente ano, acompanhar e analisar as candidaturas femininas. A nossa função, portanto, enquanto observatório, é de acompanhar de maneira suprapartidária a participação feminina na política, no que diz respeito ao cumprimento exato do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, e buscar entender o motivo pelo qual as mulheres ainda não são eleitas e não chegam às esferas de poder político desse país. É importante que, para a gente travar essa discussão, a gente analise, de fato, os dados do Brasil, Quem é a mulher, então, no Brasil? Nós, atualmente, somos 51,7% da população, 52% do eleitorado e 44% das filiações partidárias, o que vale dizer que aquele papo que mulher não gosta de política é uma verdadeira falácia. E não estamos, por outro lado, representadas de maneira adequada nesses espaços de poder legislativo, que é para onde, de fato, versam as cotas de candidatura. Nesse particular, é importante que se diga que as mulheres nas câmaras municipais, tratando aqui de eleições municipais, estão representadas apenas no importe de 13%. Quando a gente transforma isso para números, ou então para fazer uma análise dos municípios, 1/4 das câmaras municipais não tem nenhuma mulher na vereança.
Isso vale dizer que são basicamente 159 cidades paulistas e que as mulheres não estão representadas. O dado é ainda pior se a gente fizer um cotejo ou uma correlação entre o percentual que versa lá na legislação de candidaturas e os espaços de fato ocupados. Se a gente for fazer uma análise de que a lei prevê no mínimo 30% de candidaturas femininas, 1 em cada 10 cidades apenas tem 30% de mulheres nas cadeiras do Legislativo Municipal. De modo que, muito embora tenhamos uma legislação de cotas para reservar um percentual mínimo de candidatas, isso ainda não tem se mostrado suficiente para o aumento do número de eleitas, não havendo sequer que se falar em uma igualdade de competitividade entre as candidaturas femininas e as masculinas. E eu sempre costumo dizer que, não havendo igualdade de oportunidades, não teremos também igualdade nos resultados. O que nós verificamos desde então é que as mulheres ainda são procuradas às vésperas das eleições, não encontram espaço nos ambientes internos dos partidos políticos, em sua maioria não têm o devido apoio nas suas candidaturas, não recebem sequer financiamento adequado, né? E muitas ainda sofrem violência política de gênero. Nesse sentido, e com a capilaridade da OAB, é que é de suma importância o acompanhamento dessas candidaturas femininas pelas subseções, na análise da correlação das métricas entre as candidatas, valores de financiamento e, posteriormente, o número de eleitos. Enquanto observatório, nós também inauguramos um canal de denúncias para que qualquer pessoa, tomando conhecimento de fraudes nessas candidaturas, e aqui a gente fala claramente das candidaturas femininas fictícias, das candidaturas laranja, possam encaminhar notícia de fato, né, com inclusive garantia de anonimização, para que o observatório, esse núcleo do observatório, de maneira institucional, faça a remessa dessa denúncia às autoridades competentes, como firmado num acordo de cooperação, para que ali o Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral, ao valorarem o fato, tomem as medidas judiciais cabíveis que estão de sua estrita competência. Para as subseções ainda, será ofertado um material para que estas, a seu dispor, encaminhem aos partidos e às autoridades competentes, dando conta dessa iniciativa do observatório, bem como um compromisso para que as instituições de sociedade civil participem desse debate de maior inserção feminina na política. Portanto, já terminando, eu acho que hoje também é uma noite que eu aprendo bastante, com muita alegria, que ocorre hoje esse lançamento pela OAB São Paulo em todas as subseções, para que juntos e juntas, unidas, irmanadas e dedicadas, analisemos as candidaturas femininas nesse particular, de modo que a OAB seja mais uma instituição em prol da igualdade de gênero na política e em defesa da democracia e da cidadania. Muito obrigada a todos pela presença, é uma alegria, de fato, estar aqui ao lado de vocês, de todas vocês. Neste momento, eu passo, portanto, com muita alegria aqui, a palavra à doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini, presidente da 21ª subseção da OAB São Paulo, que compreende Bauru, Duartina e Piratinga. Obrigada. Obrigada, Maíra. Quero dar meu boa noite a todas e todas que nos acompanham, que estão comigo nessa honrosa mesa virtual, cumprimentar nosso grande líder, presidente Caio, a quem a gente acompanha a sua trajetória institucional desde os seus 28, 29 anos, né, presidente? Quando ingressou na presidência aqui da nossa subseção, e trilhou essa brilhante trajetória institucional, profissional, e nós temos muito orgulho do nosso presidente bauruense à frente da nossa seccional. Cumprimento também o querido doutor Ricardo Toledo, vice-presidente da nossa seccional, agradecendo pelas generosas palavras, e toda a admiração é muito recíproca. Doutora Raquel Preto, meus cumprimentos, também fica aqui externada a minha admiração pela sua luta, um dos ícones na luta da igualdade de gênero do nosso estado de São Paulo, assim como
Também cumprimento de forma muito carinhosa nosso presidente Ricardo Davanzo, presidente da CAASP, e esse sistema OAB-CAASP, que tem pensado de uma forma muito especial, muito particular nas questões que envolvem as mulheres advogadas, com tantas ações voltadas para as mulheres advogadas, e o nosso presidente Ricardo Davanzo tem sido extremamente dedicado nessa causa, junto com a querida vice-presidente Aline Fávero. Quero cumprimentar também a querida Cláudia Luna, que preside também a Comissão da Mulher Advogada, ao lado da querida Miriam, que tem feito um trabalho belíssimo à frente da Comissão da Mulher Advogada, sempre dando todo o apoio às nossas subseções. Doutora Maíra Réquia, coordenadora do nosso Observatório das Candidaturas Femininas, parabenizo pela importante iniciativa, pela corajosa iniciativa, e fico muito grata e honrada pelo convite de estar aqui representando as nossas subseções. Doutor Hélio Freitas, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, também parabenizo pelo trabalho e pelo observatório, que eu sei que é um trabalho conjunto dessa comissão. Vejo que nós temos aqui participando conosco muitos colegas, mas eu quero cumprimentar em especial o nosso presidente Lucas, aqui do nosso Colégio de Presidentes do Centro-Oeste Paulista, presidente de São Manuel, e que é um homem que pensa muito na condição das mulheres, fazendo um trabalho belíssimo em São Manuel. Ele fez um trabalho junto a uma usina lá da cidade de São Manuel, com palestras sobre violência doméstica, um trabalho que foi uma referência. Presidente Lucas, meu fraterno abraço, querida Virgínia de Cerqueira César, presidente Rosimeire Tatuapé, um grande beijo a todas e todos que estão conosco. E já que nós estamos falando de exemplos, né, eu queria dizer que a OAB São Paulo ela tem sido, sim, um exemplo de inclusão. E aqui na nossa subseção, na 21ª subseção de Bauru, com as suas subsedes de Duartino e Piratininga, eu queria contar para todas e todos que nós temos aqui 84 comissões temáticas, aonde a maioria delas é presidida por mulheres, o que nos deixa extremamente felizes, porque a participação da mulher na OAB também é uma participação política, apartidária mais política, e trazer as mulheres advogadas para essa participação política é algo que a gente tem que se empenhar à frente das nossas subseções. Eu também queria dar um depoimento pessoal do quanto a nossa instituição, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, é uma instituição que realmente acolhe as mulheres advogadas. Eu nunca senti, em nenhum momento da minha participação na ordem, nenhum tipo de preconceito. Eu sempre fui extremamente acolhida e incentivada a alçar voos que eu nem imaginava que eu pudesse alçar. E fui incentivada por mulheres, mas fui incentivada também por homens, como o presidente Caio, nosso conselheiro Alessandro Bien. Então, eu quero dar esse depoimento, porque eu não vejo de forma igual em outras instituições essa postura. Representando a nossa OAB, eu já senti preconceito em algumas situações, mas que não é o momento da gente falar sobre isso agora, quem sabe em uma outra oportunidade, mas dentro da nossa OAB, nunca senti nenhum tipo de preconceito. Ficamos extremamente felizes, querida Maíra, em poder participar desse momento, desse lançamento oficial do Observatório das Candidaturas Femininas nas subseções. Um observatório criado desde fevereiro, como bem disse, mas que hoje é feito esse lançamento oficial em todas as subseções do Estado de São Paulo. Uma ação, um movimento que é coordenado pela nossa seccional, ganha uma relevância muito grande quando nós aplicamos na prática, no âmbito das subseções de todo o Estado. É extremamente relevante darmos voz às mulheres, assim como fortalecer a participação nos espaços de poder, de decisão e apoiar todas as iniciativas que colaborem
para a conquista da igualdade, pelo fortalecimento da atuação feminina na sociedade. As pontes já foram quebradas há muito tempo e não podemos mais retroceder nessa caminhada. Precisamos mobilizar cada vez mais mulheres e, nesse sentido, apoiar as candidaturas femininas, sobretudo agora, nessas eleições que se aproximam, as eleições de 2020, tão importantes para os municípios, pois necessitamos, sim, de mais vereadoras e mais prefeitas comprometidas com a causa feminina. Pegando aqui o exemplo, mais uma vez, de Bauru, nós temos nessa eleição, agora, de domingo, um número expressivo ao pleito, né, de candidatos a prefeitos. Nós temos 14 candidatos a prefeitos aqui em Bauru, né, e, consequentemente, 14 candidatos a vice-prefeitos, sendo que dessas 28 pessoas que estão aí pleiteando cargos ao executivo, nós temos apenas 5 mulheres na disputa, sendo 2 candidatas a prefeita e 3 candidatas a vice-prefeitas. Então, um número ainda pequeno, né? Nas vagas do Legislativo, concorrem um percentual de aproximadamente 33% de mulheres. E na nossa Câmara, atualmente, nós temos apenas 3 mulheres vereadoras, de um total de 18, né, vereadores, e são 3 mulheres muito guerreiras, muito aguerridas, e das mãos de uma delas, nós ganhamos aqui, na nossa subseção, uma moção de aplausos pelo nosso programa OAB por Elas, que é um trabalho de orientação jurídica às mulheres vítimas de violência, que nós desenvolvemos aqui no âmbito da nossa cidade. Mas vejam, infelizmente, embora esse número seja crescente, né, é algo que ainda há necessidade de ser fiscalizado por um observatório. Eu sonho por um dia que nós não precisamos mais dessa fiscalização. E exemplos, né, eu tenho exemplos de mulheres muito próximas a mim, inclusive, que antes ali do registro de suas candidaturas, me ligaram para um conselho, uma palavra amiga, uma opinião, se deveriam ou não colocar o seu nome à disposição da população, e me diziam, né, Márcia, eu fui convidada pelo partido X, Y, a disputar o cargo, né, de vereadora, e aí meus olhos já brilhavam, né, muito empolgada com essa possibilidade, inclusive mulheres advogadas, para disputar, mas aí algumas delas completavam a frase, né, assim, eu fui convidada para preencher a cota. E isso dói muito, né, porque nós queremos que as mulheres sejam convidadas pela sua competência, né, pela necessidade de nós termos mulheres participando desse processo democrático, e não para o preenchimento de cota. E aí, infelizmente, com muita dor no coração, em alguns casos, eu tive que ser muito sincera e dizer, olha, se é só para preenchimento de cota, né, deixe esse espaço para uma mulher que realmente queira não apenas preencher cotas, mas que queira, sim, participar ativamente da política. Então, isso demonstra que, infelizmente, nós temos, sim, ainda muito o que caminhar e que fiscalizar. É um trabalho, né, Maíra, que não se esgota na eleição de domingo. Inclusive, o resultado das eleições, ele serve como um importante parâmetro para todas nós, né, para saber se essas candidaturas foram realmente efetivas, ou se nós temos alguma candidata que teve aí 1, 2, pouquíssimos votos, né, significando que talvez tenha sido uma candidatura de fachada, uma candidatura laranja, né, como a expressão que é utilizada. Então, esse observatório ele é extremamente importante, inclusive para o aperfeiçoamento de todo esse processo democrático. A mobilização das mulheres realmente precisa ser muito efetiva. Precisamos incentivar a participação das mulheres, uma participação genuína das mulheres nesses espaços políticos e não simplesmente para cumprimento
de cotas. E temos um número expressivo de líderes nos dando, né, líderes mundiais, nos dando aí esses exemplos, nos deixando esperançosas. Mulheres se destacaram no mundo todo em relação à condução dessa pandemia em que nós estamos ainda vivenciando, né? E aí eu cito a Jacinda Ardern, da Nova Zelândia, também Angela Merkel, na Alemanha, e agora a Kamala Harris, nos trazendo uma esperança muito grande de participação feminina numa das maiores democracias de todo o mundo. O processo democrático depende muito da participação de todas nós, mulheres. Para finalizar, eu queria contar também que nós, aqui em Bauru, também seguindo uma diretriz, uma sugestão da OAB São Paulo, dessa valorosa Comissão de Direito Eleitoral, encaminhamos para todos os candidatos aqui da nossa cidade a uma carta de compromissos, né, com a advocacia pública, a advocacia privada e com a cidadania. E hoje nós terminamos de receber essas cartas assinadas, queremos fazer a divulgação institucional aqui na nossa subseção amanhã, com uma grande maioria dos candidatos e candidatas aderindo à carta de compromissos da OAB São Paulo. Finalizo agradecendo mais uma vez e colocando a nossa subseção, aqui a nossa 21ª subseção, à inteira disposição, e nós estaremos atentas à participação das mulheres aqui na nossa competência territorial e fiscalizando, sim, as candidaturas femininas, mas não só fiscalizando, como, em especial, incentivando essas mulheres a galgar esses espaços políticos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia, pelas suas palavras sempre brilhantes. Queria registrar que a senhora é uma liderança e uma inspiração para nós, mulheres advogadas. Passo de plano, então, agora eu estou incumbida de conduzir aqui o cerimonial até o final, a doutora Cláudia Patrícia de Luna Silva, conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Boa noite, presidente Caio Augusto, nossos queridos presidente Caio Augusto, nosso querido vice-presidente Ricardo Toledo, nossa querida diretora Raquel Elita Alves Preto e também as nossas queridas lideranças aqui presentes, não é? Que poderão ser saudadas na pessoa da nossa querida presidente Márcia Negrisoli. Saúdo também o nosso querido presidente da CAASP, o braço assistencial da OAB, nosso presidente, valoroso presidente Luiz Ricardo Davanzo, Maíra Réquia, querida, e doutor Hélio. Saúdo a vocês por essa iniciativa magnífica, essa iniciativa que certamente na OAB, nessa gestão, dentre todas as disrupções históricas que essa gestão da OAB vem promovendo, o Observatório de Candidaturas Femininas vem a se somar nessa que é uma trajetória importantíssima para garantir e, sobretudo, para corrigir uma das graves violações aos direitos humanos das mulheres, que é a negação e o acesso igualitário a esse espaço de participação na política enquanto candidatas. Doutora Raquel Preto aqui bem colocou dados da União Parlamentar Internacional, e esses dados colocam o Brasil no vergonhoso ranking, na posição de 142, dentre aqueles países no mundo onde a participação da mulher ainda é muito deficitária. Mas o lançamento do observatório nas subseções da OAB nos dá um norte de esperança para que essas transformações possam acontecer e, sobretudo, garantir o monitoramento dessas candidaturas
que faz com que as mulheres sofram tanto esse afastamento e, sobretudo, essa participação igualitária nesse espaço das mulheres na política. Quero dizer, doutora Maíra Reck e doutor Hélio, nessa noite de hoje, e doutor Caio, toda a nossa gestão, e quero também saudar as mulheres da Rede de Mulheres Latino-Americanas e, sobretudo, as nossas queridas mulheres do Panamá, Costa Rica, México, Bolívia e Colômbia, que nos assistem nesse momento e prestigiam o lançamento desse observatório que, na verdade, se torna uma boa prática, não apenas para o Brasil, mas também para países outros da América Latina que já observam, que já entendem que esse observatório é uma boa prática, na verdade, uma excelente prática para a superação de desigualdades históricas e estruturais que afastam mulheres desse espaço, que também estão sendo aqui hoje, na noite de hoje, também, já que acompanhados por mulheres de outros países da rede de mulheres latino-americanas na política. Então, a Comissão da Mulher Advogada tem a honra de poder parceirizar esse projeto e de dizer da importância e, sobretudo, do nosso compromisso enquanto mulheres e advogadas para que possamos, sobretudo, expandir e apoiar esse observatório que fará o monitoramento de candidaturas femininas. E também relembrar da importância de tantos acontecimentos que estão sendo realizados na OAB, sobretudo pela Comissão de Direito Eleitoral, como foi o termo de cooperação entre dois observatórios, o Observatório de Candidaturas Femininas da OAB e o Observatório de Violência de Gênero. Quando esse Observatório de Candidaturas Femininas ele se soma ao Observatório de Violência de Gênero, a nossa força, enquanto instituição, ela se amplia, sobretudo para garantir que mulheres candidatas possam, nesse espaço, que é um espaço predominantemente masculino, um espaço tradicionalmente permeado por violências, sobretudo violências contra mulheres nesse espaço da política, faz com que as mulheres se sintam incentivadas e inspiradas a participar ainda mais. Eu ouso aqui pensar numa perspectiva de futuro e, sobretudo, pensar que essa iniciativa do lançamento do Observatório de Candidaturas da OAB promoverá, sobretudo, mais encorajamento para que candidaturas femininas possam aumentar e possam, sobretudo, se sentir mais encorajadas e fortalecidas a participar desse espaço tão complexo que é o espaço de mulheres na política. Então, eu só posso dizer aqui dessa felicidade, de dizer do apoio incondicional que a Comissão da Mulher Advogada, de todas as subseções da OAB, com certeza promoverão a esse observatório de candidaturas femininas. Então, boa sorte e que continuemos, enquanto mulheres, avançando, transformando esse espaço que é um espaço muito importante para todas nós, não é? E como diria Rosa Luxemburgo, a revolução é incerta, mas é previsível. E se essa revolução ela já está acontecendo no espaço da política, em todos os outros espaços, ela certamente virá, como já mostra aí no mundo, virá das mãos e das cabeças e da atuação das mulheres, de todas elas. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada, presidente Cláudia Luna. Eu sempre reitero o quão é gratificante ser liderada pela senhora aí na presidência da Comissão da Mulher Advogada. Muito obrigada. Bom, nesse momento eu passo, então, a palavra ao doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Bem, boa noite a todos e todas. O bom de falar no final é que todo mundo já falou tudo que precisava ser dito. Então, a gente pode economizar um pouco do tempo. Mas eu me sinto muito honrado de estar numa mesa com figuras tão ilustres, presidente Caio Augusto, vice-presidente Ricardo Luiz Toledo Santos Filho, doutora Raquel Elita Alves Preto, doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo,
Cláudia Patrícia Luna e Silva, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, a Maíra Calidoni, nossa secretária-geral, coordenadora do Observatório, e a presidente da subseção de Bauru e Duartina, e a outra cidade eu esqueci, mas a doutora Márcia Regina Negrisoli Fernandes Politini. E eu queria partir de uma colocação que fez a doutora Márcia Regina, para começar aqui a minha breve colocação. Disse a doutora Márcia Regina, a luta não se esgota nas eleições de domingo. Né? Anotei aqui a frase que ela disse, e é verdade. É uma luta que nós temos que ter permanentemente, porque o objetivo do observatório foi levantar as situações, receber as denúncias, constranger as más práticas, né? Denunciar, né? Incentivar, colaborar para que tivéssemos mais mulheres na política. Elas são fundamentais na política. Mas ela não se esgota nas eleições de domingo. O observatório não se esgota. Os trabalhos que foram reunidos pelo esforço da Comissão de Direito Eleitoral, pela Mulher Advogada, pelo esforço que faz aqui, pela confiança que nos é dada pelo presidente Caio Augusto, pela luta que trava a Raquel, pela luta que trava o Ricardo, o Davanzo, e todos nós, não vai se esgotar nas eleições. E a partir das eleições nós vamos ter um desafio que esse é o propósito que a Comissão de Direito Eleitoral quer trabalhar, com a colaboração também das subseções, no sentido de que nós precisamos repensar um pouco mais o nosso sistema político eleitoral. Né? Eu estou aqui em atividade, estava até agora há pouco no tribunal, em julgamentos, mas eu tenho o sentimento de que a eleição está um pouco secreta. E até essa luta por mais mulheres na política ela está um pouco em segundo plano, porque estamos fazendo eleição no meio da pandemia, bandeiras importantes que eram para ser tocadas não são, a propaganda está quase secreta, né? A gente não vê propaganda na rua, não vê a importância de uma festa cívica, que são as eleições, né? Que vai conclamar o cidadão a sair do seu cotidiano e deliberar e escolher as melhores propostas dos 13 candidatos que tem em Bauru, não é isso, doutora Márcia? Enfim, não se tem debates nas televisões, os meios estão todos muito escassos, e a eleição, quando nós fomos a conta, talvez a gente tenha se importado mais com a eleição americana, que foi fundamental, do movimento negro, das mulheres, para modificar uma situação que, para mim, era aterroradora, dramática, né? Mas nós precisamos fazer mais aqui no Brasil. E esse desafio será feito a partir das eleições. Né? A lei eleitoral ela sofreu tantas reformas ao longo de 20 anos que já não está fechando mais as datas, a participação está diminuindo, por mais que possa aparecer 13 candidatos, mas é uma situação que também em São Paulo temos 14 candidatos. Eu acho que nós precisamos avançar um pouco mais e ter, quem sabe mais, superar essas cotas, esses valores, doutora Cláudia, que está em 30%, quem sabe a gente não possa aumentar para uma paridade, para uma igualdade, né? Ser mais desafiador, ser mais provocador, no sentido de encontrar um equilíbrio de verdade. Né? Então, temos desafios imensos a repensar financiamento, participação, democracia partidária, enfim. E nós, advogados e advogadas, temos que ter a ousadia de pensar um melhor sistema político. A gente não pode se esquivar em ficar só nas regras eleitorais. E nós temos que ter um desafio aqui para frente, que é ter essa ousadia de repensar um futuro melhor para as próximas gerações. E isso passa, talvez, quem sabe São Paulo possa fazer dar o pontapé inicial para essa mudança. Né? É isso que vou querer propor, Maíra, a partir do domingo, para a nossa comissão e para a nossa entidade, para a OAB, se o presidente Caio autorizar a gente debater, trazer pessoas, cientistas políticos, sociais, historiadores, jornalistas, a pensar aí o que nós podemos fazer para a contribuição para um regime melhor, com mais mulheres, evidentemente. Então, muito obrigado, muito boa noite a todos e todas, e sigamos na luta. Não vou dizer, sabe por quê? Não, porque a gente
Obrigado. Obrigada, presidente Hélio. A minha admiração, meu respeito e minha gratidão pelo senhor não é segredo para ninguém, eu registro novamente e ouso dizer que, na realidade, o senhor acaba exemplificando aí que não precisa ser mulher para brigar aí pela paridade de gênero, e nesse sentido eu fico muito feliz em estar nessa mesa, junto com o doutor Hélio, doutor Ricardo, doutor Caio e doutor Luiz Ricardo. Só o senhor que me mata, né? Mas é sinal de respeito, não tem jeito. Imagina. E para a conclusão, portanto, desse lançamento, anuncio a palavra do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo. Obrigado, Maíra, pela gentileza do retorno da palavra. Eu quero renovar meu boa noite a todas as advogadas e advogados, as autoridades, a todos aqueles que gentilmente nos prestigiam com suas audiências neste que é o lançamento do Observatório da OAB São Paulo das candidaturas femininas no âmbito das nossas 246 subseções. E nesta sequência, eu quero cumprimentar a toda a advocacia do Estado de São Paulo na figura dessas mulheres aguerridas e de qualidade que aqui estão conosco nesta ocasião. Cumprimento a querida Maíra Réquia, nossa secretária da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Cumprimento a querida Cláudia Luna, nossa presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB São Paulo. Cumprimento a minha presidente, a quem estou sob a sua jurisdição e comando, querida Márcia Negrisoli, nossa presidente da subseção de Bauru, a qual tenho orgulho de pertencer, e cumprimento a nossa querida tesoureira, doutora Raquel Elita Alves Preto. Para, em nome destas amigas, também me permitir estender os cumprimentos a outras importantes mulheres aguerridas que compõem toda a nossa gestão, a gestão inclusiva do nosso sistema OAB, CAASP e subseções. Quero me permitir cumprimentar a querida Andréa Regina Gomes, nossa diretora da CAASP, que nos acompanha, cumprimentar a querida Aline Fávero, nossa vice-presidente da CAASP, cumprimentar também a querida Margarete de Cássia Lopes, nossa secretária adjunta da OAB São Paulo. De igual maneira, quero me permitir cumprimentar a querida presidente Rosimeire, da subseção do Tatuapé, cumprimentar também a Carla e a Virgínia, elas que estão na condição de secretárias gerais, respectivamente, das nossas subseções de Ubatuba e de Cerqueira César. Quero cumprimentar as nossas conselheiras, querida Daniela Libório, nossa conselheira federal, as conselheiras estaduais que conosco acompanham, Patrícia Massa, Raquel Barbosa, Roseli Oliva, Maria das Graças, Ana Paula Franco. São muitos os gestores que nos acompanham, mas eu quero me permitir, em nome destas amigas, cumprimentar toda a valorosa advocacia feminina, as mulheres de todo o nosso país, de todo o nosso estado de São Paulo. Para dizer que tudo na vida é aprendizado, tudo na vida é ação, tudo na vida é impulsionamento. E se há algo que esta gestão nos ensinou a todos, é que nós estamos dispostos a aprender. Nós, gestores homens que aqui acompanham o evento, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, nosso presidente da Caixa, Dr. Ricardo Toledo, nosso vice-presidente da OAB São Paulo, presidente Hélio, da nossa Comissão de Direito Eleitoral, aos demais presidentes de subseções que também aqui representam outras subseções, o André Is de Cubatão, Benito de Leme, o Lucas de São Manuel, o professor Luiz Vicente de Ribeirão Preto,
todos, Valner de Itapira, a todos esses gestores, eu gostaria de, em nome deles, estendendo a todos os demais homens que estão na condição de gestores de ordem, que é momento de aprender, é momento de impulsionar, é momento de incentivarmos juntos essas ações afirmativas importantes, né? Nós não podemos nos esquecer das dificuldades todas que foram enfrentadas até este momento, e nós precisamos aprender com elas. As barreiras existem para serem suplantadas. E se estivermos juntos, nós a conseguiremos suplantar no menor espaço de tempo possível. Por isso, devemos dar as nossas mãos para entender que mulheres e homens, jovens, mais experientes, negros, brancos, amarelos, indígenas, pardos, juntos nós vamos conseguir superar uma série de coisas. E no exercício da nossa democracia, estamos a enfrentar a questão das eleições gerais, das eleições dos municípios, e esse projeto é um projeto de pedagogia exemplar. É um projeto simples, mas é na simplicidade que as ações concretas são realizadas. É um projeto de vigília, é um projeto de atenção. Chega de fase de conta. É preciso exigir, é preciso incentivar e reafirmar a cada momento. As mulheres não representam só sensibilidade, as mulheres representam força, qualidade, abnegação, resiliência, e por isso, com elas, precisamos aprender. Mulheres, no âmbito dos espaços de poder, nos permitem ter visões importantes sobre todas as alternativas possíveis. Nos permite compreender que sempre é preciso destacar que é justamente na diversidade dos grupos heterogêneos que compõem a nossa sociedade que nós vamos encontrar a nossa força. E é isto que o Observatório está a fazer. Por isso, em seu nome, Maíra, em nome da Cláudia Luna, cumprimentando, estendendo os cumprimentos à querida Miriam, nossa vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, por isso, em nome da Raquel Preto, estendendo os cumprimentos também, de igual maneira, a Margarete de Cássia Lopes, em nome da Márcia, em nome de todas as nossas diretoras da Caixa, a Aline, a Raquel Tamacia, a Paula Fernandes, a Thaís Korruski, a Andréa Regina Gomes. Quero destacar que vamos estar juntos nesta caminhada do aprendizado, mas na caminhada de exigir. É importante que demonstremos sempre em nossas ações e, ao longo da nossa gestão, nós temos caminhado nessas ações, aprendendo que estamos com cada uma de vocês. As nossas comissões, presididas por mulheres, são exemplos claros e concretos de que precisamos ir adiante. Os espaços no âmbito do nosso conselho seccional, espaços importantes, preenchidos por mulheres. Quero citar um exemplo, partindo aí da questão da própria estruturação de cuidado com a nossa ordem, com o âmbito de ética e disciplina, no âmbito das nossas câmaras recursais, são espaços de segundo grau de decisão no âmbito do nosso arcabouço de cuidado com a ética e disciplina. Nós temos 4 mulheres presidindo as 4 das 8 câmaras recursais. As nossas 2 diretoras, Margarete e Raquel, e as conselheiras Rosana e Maria das Graças presidem as outras 2, compartilhando, portanto, espaços importantes de decisão, de encaminhamento. No âmbito da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas, estão lá o Sarcedo e a Ana Carolina, né, a contribuir com esta união de esforços. E é isso que precisamos fazer sempre. Por isso, parabéns, Maíra, parabéns ao presidente Hélio,
Parabéns à nossa Comissão da Mulher Advogada. Sigamos em frente. Não podemos retroceder naquilo que queremos fazer. A vida é composta da leitura do retrovisor e do para-brisa sempre. Para-brisa, o horizonte sempre aberto, sempre à frente, não nos esquecendo do aprendizado e das dificuldades que passamos. Por isso, também é importante a lembrança do nosso retrovisor. Nós não queremos nenhuma rivalidade, e é preciso destacar isso. Nós queremos estar juntos. Nós não queremos estar uns em relação aos outros, nem atrás, nem à frente, mas absolutamente ao lado uns dos outros. Sigamos, portanto, sempre juntos neste aprendizado com a vigília constante, com o verdadeiro olho de ver que este observatório fará. Queremos candidaturas verdadeiras, o incentivo ao espaço das mulheres nos fará fazer uma busca da democracia mais efetiva. Parabéns, meus amigos, e muito obrigado, minhas amigas, pelo aprendizado diário e constante que vocês estão a nos proporcionar. Viva o nosso sistema, viva a CAASP, as subseções, a OAB São Paulo. Vivam as mulheres advogadas, portadoras das bandeiras do Estado Democrático de Direito e dos direitos de cidadania. Um grande abraço a todas e todas, um beijo nos seus corações. Fiquem com Deus. Obrigada, presidente Caio. É sempre uma honra, uma alegria ser liderada pelo senhor. E assim encerramos o lançamento do Observatório de Candidaturas Femininas nas subseções do Estado de São Paulo, agradecendo a presença de todos e todas e desejando uma ótima noite. Obrigada. Parabéns a todas e todas. Muito obrigado. Obrigado, minhas amigas e meus amigos.